Eu quero pedir que o pastor Joel, por favor, ele delimite o nosso tempo. 3 horas, pastor. Ele diz que tem juízo. Então, irmãos, nós vamos ficar um bom tempo sentados. Fique em pé um instantinho. Só lhe peço que fique atento. O assunto que Deus me deu para ministrar esta tarde é sobre o perfil bíblico de um missionário. O perfil, o irmão sabe o que é perfil? Um retrato completo, de frente ou de lado. O perfil bíblico. Porque, às vezes, o perfil é de uma agência missionária. Não vou entrar nesse particular. Aqui deve ter irmãos que são missionários, patrocinados por agências. Não, eu vou pegar só a Bíblia. O perfil bíblico de um missionário. Eu tenho preparado um segundo ponto, mas é claro que o tempo não vai dar. Eu vou me concentrar dentro de 60 minutos. E o segundo ponto seria a tarefa missionária da igreja. Mas como o missionário, o missionário é o homem prático, que de fato vai pregar e realizar a obra de Deus, eu estou começando pelo perfil bíblico de um missionário. Permaneça de pé, é um instante só. O pastor Emerson Santos, se estiver aqui no auditório, por favor, após o estudo, dirija-se à livraria. Eu preciso um instantinho de conversa com o pastor Emerson, que é pastor aqui em Orlando. E também, enquanto estamos de pé, um lapso que eu cometi ontem em fazer anúncios. Houve uma pequena troca. Então, um lapso. Fique atento, porque se você anotou, corrija. Segundo domingo de setembro, que é dia 14, é Dia Nacional da Escola Dominical. É em todo o mundo de fala portuguesa. E outra coisa, não é só a Assembleia de Deus, é interdenominacional. Que foi nessa data, em 1855, que a escola dominical consolidou-se. Então, eu cometi lápis, troquei a data, mas já estou corrigindo. Segundo domingo de setembro, é dia 14. E por que estamos... É um pedido do diretor da Casa Publicadora, Dr. Ronaldo Rodrigues. E como eu disse ontem, quando eu fiz o primeiro anúncio, é que sabendo que todos os colegas que estão me ouvindo, homens e mulheres que dirigem escola e são professores de classe e superintendentes, enfim, são muito ocupados como todos somos. Se não houver uma programação antecipada, não se atingirá alvo nenhum. Então, os colegas que estão me ouvindo, pensem nisso, com oração, um programa para aquela data. E qual é o assunto que a Casa Publicadora sugere? Que nesse programa entre fundo o crescimento da escola dominical. Crescimento em quantidade, que significa alunos, e em qualidade, que vai repousar sobre o professor, uma vez que é ele que conduz os assuntos. Segundo domingo de setembro, não esqueça, dia 14. O segundo comunicado foi 21 de setembro, que é o terceiro domingo. Veja só, uma diferença muito pouca. Terceiro domingo, e é o quê? Dia Nacional de Missões. Então, uma outra informação que gostaria de dar é que, após esse período de estudo agora, de 50 a 60 minutos, eu irei para a livraria e ficarei à disposição dos irmãos que estão pedindo autógrafos. A gerência da livraria informou-me que um bom número de irmãos e irmãs querem autógrafo de livros meus, já adquiridos, ou que vão adquirir aqui, enfim, estarei lá, à sua disposição. É claro que eu vou falar com o pastor Joel para ele estabelecer uma taxa. É claro, não será para mim,
será para a Confradeb, né? É claro, não, estou brincando, fique tranquilo, que eu estou brincando. Então, queridos irmãos, tomem seus assentos e lembre-se, o nosso assunto é, por falar em Dia Nacional de Missões, não esqueçam da revista A Seara. Certamente o pastor Claudino está por aqui. O pastor Claudino, ele é obreiro da Secretaria Nacional de Missões. Nós já ouvimos aqui, está por aqui. Está na reunião dos pastores. Então, esta é a revista A Seara, que é da Senami, mas quem publica é a casa publicadora, A Seara, uma revista sobre missões. Os irmãos poderão adquirir, ou encomendar, ou assinar aí na livraria com o pastor Jonas Mariano. Então, o nosso assunto é o perfil, o retrato bíblico de um missionário. Sim, mas irmão Gilberto, eu não sou missionário, eu amo a obra de Deus. Mas, meu irmão, não importa. Concentre-se no assunto orando. À luz da Bíblia, qual é esse perfil? Vamos tomar o livro de Atos, capítulo 13. Caso você não tenha a Bíblia à mão, não tem problema. Fique concentrado aqui, na plataforma, microfone, e o assunto em mente. O perfil bíblico. É essa a sua necessidade? Aqui no auditório eu pude ver de anteontem para cá, que temos inclusive gente bem jovem, moças e rapazes. Fique atento. É claro que eu não estou aqui depreciando a idade adulta, nem a terceira idade, mas quase sempre são jovens que Deus chama para a obra, enfim. Atos 13, de 1 a 5. Na igreja que estava em Antioquia, já que estamos numa classe de portas fechadas, e não é culto público, não é cruzada, é estudo bíblico, evite dizer Antioquia. Olha que eu estou baseado em documentação, já vi pessoas pregando e dizendo Antioquia, evite. Uma pessoa que conheça português a fundo vai ficar se encolhendo. Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia, e não se esqueça que Antioquia aqui é Antioquia da Síria, não é Antioquia da Psídia, que ficava na Ásia proconsular. Aqui é Antioquia da Síria, que naquele tempo era a segunda cidade, a terceira cidade do Império Romano. Eu estou destacando isso, irmão, para que pensemos na estratégia de missões. Os irmãos se recordam, é claro que eu estou abrindo um parênteses, vou já prosseguir na leitura. Aonde foi que a obra surgiu? A igreja foi inaugurada no sentido espiritual, no dia de Pentecostes em Jerusalém. Todo mundo sabe disso. Atos capítulo 1, capítulo 2. Foi em Jerusalém que o poder desceu, enfim. E ali então ocorreu aquele grande número de conversões. De repente, a central de missões passou para Antioquia. Então não é bom você que é líder de missões pensar nisso? Deus pode mudar. E daí, ficou em Antioquia muito tempo? Não. Pouco tempo depois, na providência divina, passou para Éfeso. Agora você já viu a diferença? Antioquia era a terceira cidade do Império Romano. Qual era a segunda? Curiosidade. Alexandria. É claro que a primeira era Roma, capital do Império. E a segunda maior cidade, Alexandria. Inclusive, quando os irmãos forem ao Egito, já que estamos em aula, eu não estou pregando, visite Alexandria e ruínas. Agora, eu lhe dou um conselho, não vá sozinho. Nem vou dar detalhes que o tempo não permite. E outra coisa, leve dinheiro, porque você não terá que ir pagando suas próprias despesas. Lá só tem ruínas arqueológicas.
mas vale a pena, porque ali estavam uma das 7 maravilhas do mundo. Lembra do mundo antigo? A famosa biblioteca de Alexandria, e também ali estava o famoso farol de Alexandria, numa ilha chamada Faros, que hoje está ligada ao continente. Em português, a palavra farol, aqui deve ter irmãos e irmãs que são professores de português, e talvez vão ficar contentes com essa informação. De onde vem a palavra farol em língua portuguesa? Imagine se isso fosse projetado no data show, com a própria ilha. Mas é claro que é apenas uma lembrança. A nossa palavra farol vem da ilha de Faros. Então, quando você for ao Egito da próxima vez, visite as ruínas de Alexandria, de preferência com um guia bíblico, se você não tiver maior conhecimento. Então era Roma, que era a maior cidade, a segunda, que era Alexandria, e a terceira, essa daqui do versículo 1. Veja, a estratégia bíblica de missões começou, não podia ficar em Jerusalém a vida toda. Jerusalém, onde ficavam os manuscritos, onde ficava o templo, enfim, Jerusalém. Deus mudou o centro para Antioquia, e logo depois mudou para Éfeso. Éfeso, naquele tempo, não é o que o irmão está pensando, uma cidadezinha qualquer. Éfeso era a capital da Ásia proconsular do Império Romano. Quando você visitar aquela região, eu já estive em Éfeso mais de uma vez documentando. Pela graça de Deus, sou jornalista profissional, e a minha área em que eu me especializei foi documentação. Então trabalho com documentação. Visite as ruínas de Éfeso, vale a pena. E depois de Éfeso, a sede mudou para onde? Roma. Bom, voltando ao versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, então lembre-se, não é Antioquia da Psídia, é Antioquia da Síria. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão. Lembre-se que Barnabé não é nome próprio. Barnabé é um apelídio. Era um homem tão ungido, um homem tão usado pelo Espírito Santo, que tomou esse título de Barnabé, ou seja, oriundo, filho da profecia. Barnabé, Simeão, chamado Níger, eu estou usando a versão de Almeida, corrigida, cuja versão eu tive e tenho o privilégio de ser membro da comissão revisora. Não é tradutora, revisora. Eu, graças a Deus, trabalho com missões. E a área para onde Deus me colocou foi literatura, inclusive na área de Bíblia. Trabalhando com editação, trabalhando com copydesk, trabalhando com atualização, trabalhando com revisão e tradução também. É uma área imensa, e aquilo que Jesus disse, ide por todo o mundo. Como é que nós iremos a todo o mundo sem a Bíblia? Impossível, pois a Bíblia é a ferramenta que o Espírito Santo usa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não nasceu no Brasil, e como é que ela surgiu em língua portuguesa? Então, trabalho de missão, eu dou graças a Deus. Profetas e doutores, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca. Esse Herodes é aquele que a história secular chama de Antipas, porque são vários Herodes. Esse aqui é o Antipas, Antipas I, porque tem o Antipas II no livro de Atos, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Alguém ainda vem dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa? Olha aqui, um desmascaramento para esses atrevidos. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e aqui está uma evidência da sua deidade. Veja que eu não estou dizendo divindade, estou dizendo deidade. Olha aqui, disse, ele fala. Disse o Espírito Santo: apartai-me. Veja como a língua portuguesa é fraca. Estou dizendo Almeida aqui na tradução. Eu não estou depreciando a Bíblia, estou falando em tradução.
Tradução lida principalmente com a linguagem, não lida com mensagem. A mensagem de Deus é intocável. O que Deus disse está dito e não vai mudar. Mas a linguagem é humana e muda com o tempo. É preciso que quem trabalhe nessa área tenha temor de Deus, plenitude do Espírito Santo, para não mexer nas duas coisas. Agora, a linguagem é preciso ser de vez em quando atualizada. Veja que a versão que eu tenho diz: apartai-me. Ao pé da letra é apartar para mim. Então, meu irmão, eu e você somos dele, propriedade dele. Apartai para mim, para meu uso. É um privilégio extraordinário. Dá vontade da gente pular de alegria, de gozo. Como é que nós, seres humanos, fracos e pequenos, ele diz: aparta, separa para mim. E os irmãos sabem que não é novidade, porque lá no Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio, não sei quantas vezes, Deus diz que separou a tribo de Levi para ele. Separei para mim, para mim. E aqui diz: apartai-me, separa para mim Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 5, que é o último da leitura. Desculpe, estou no 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4, a leitura vai até o 5. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 5, é o último da leitura. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, o nosso estudo esta tarde abrange apenas 3 partes. Uma introdução. Vou entrar depois no segundo ponto, no segundo tópico, que é o próprio perfil do missionário. Eu demorarei pouco na introdução, pensando sempre no horário. Demorarei mais no perfil. E se o tempo der, eu cuidarei da conclusão. Mas deixa que eu trouxe comigo também, é claro que o tempo não vai dar, para falar alguma coisa sobre tipos de comentários da Bíblia. Todo missionário precisa saber disso. Você que é missionário iniciante, ou obreiro que dirige o rebanho do Senhor, tipos de comentários da Bíblia, porque isso tem a ver com a sua vocação ministerial. Quem sabe se você não está usando comentário que não condiz com a sua chamada, não sei se o tempo não dará. Tipos de comentários da Bíblia, que muita gente pensa que é apenas um tipo. Se o tempo desse, eu entraria numa terceira área: tipos de estudo bíblico. Todos aqui que estão me ouvindo, quem sabe se já não lidaram com estudo, o preparo de estudo bíblico. Pastores, presbíteros, dirigentes de congregações, dirigentes de igreja, enfim, missionários. Tipos de estudo bíblico. Isso pode ser útil. Um outro assunto, é claro que eu estou somente despertando o interesse dos irmãos. Passos no preparo de estudo bíblico. Irmão Gilberto, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu memorizo a Bíblia, mas me diga uma coisa: como é que a gente reúne o material até passar a limpo e apresentar o esboço? Quem sabe ficará para outro CONAD, para outro ELAD. Passos. Eu sei que aqui no auditório deve ter irmãos e irmãs que são peritos, mas nem todo mundo é como você, lembre-se. Eu estou falando aqui em sentido geral. Eu creio que só vai dar tempo mesmo para esse primeiro ponto, que é o perfil bíblico de um missionário. Então vou fazer uma rápida introdução. Essa introdução, uma parte é a leitura, que eu já fiz, em Atos 3, de 1 a 5. O perfil propriamente dito, e se o tempo der, eu farei uma conclusão
ou seja, uma espécie de remate, um arremate do assunto. O capítulo 13 do livro de Atos marca o início do avanço missionário. Os colegas que aqui já falaram desde anteontem tocaram ora mais, ora menos nesse assunto, missões. E é maravilhoso quando eu cheguei aqui agora, desta vez, e olhando os gráficos e papéis e panfletos, lá vem 1 Timóteo 2,4, até que todos cheguem. Ou, como diz o versículo completo, até que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Pode ver que está aqui, tá? Também no material que o irmão tem, a pasta que recebeu lá na entrada. Até que todos se salvem, é o plano de Deus. Todos não se salvam porque não querem. A salvação não é imposta, a salvação é recebida, a salvação é aceita, como você e eu aceitamos. Mas o plano de Deus é salvar a todos, mas Deus não impõe. Até que todos, meu irmão, essa é uma mensagem maravilhosa, gloriosa, que podemos anunciar com convicção, até que todos. Quem sabe se aqui no auditório não tem homens e mulheres que antes de serem salvos eram verdadeiros demônios, mulheres imundas, imorais, homens corruptos, só Deus sabe, e hoje são santos de Deus na casa do Senhor, cantando louvores a Deus, saltando de alegria, glória a Deus, porque é claro que muita gente antes de ser convertido, é claro que é um pecador comum, mas na área moralista, que muitas vezes é um obstáculo para aceitar Jesus. Mas quem sabe quantos aqui não eram terrivelmente perdidos? Jesus entrou no meio e salvou. O texto que está aqui, até que todos, anuncie, meu irmão, esta mensagem com alegria, que tem casos aí de pecadores tão perdidos, que muitas vezes um crente não vai perder a fé, mas escuta essa pessoa. Eu não sei se os irmãos lembram de um homem, um pequeno parênteses que eu vou abrir, quando os evangelhos de Mateus e Marcos e Lucas, João não, menciona a lista dos 12 apóstolos, menciona um Simão chamado Zelote. Não vai mexer na Bíblia agora, que não dá tempo. Outra Bíblia diz Simão chamado Zelador. Final da história. E em português não existe tradução para a palavra. Só alguém pegando o original grego e explicando, mas tradução não existe. A minha Bíblia diz Zelote, a minha diz Zelador. É tentativa do tradutor. E por que eu estou citando isso? A palavra, aquele homem era um terrível pecador, um dos piores. Eu não vou entrar em detalhe, nem me peçam que o tempo não dá. Jesus, além de salvar, colocou no ministério. E quem sabe se aqui não tem irmãos e irmãs que são obreiros, homens aqui que são pastores, e antes de serem salvos, eram terríveis pecadores. Jesus salvou e colocou no ministério. Aquele Simão, que os evangelhos dizem, o Zelote, tem outra versão que diz cananita. E muita gente pensa ele que era cananeu. Negativo. Meu conselho é: não se arrisque a pegar a língua portuguesa, pega o original. Graças a Deus que existe nos seminários teológicos a matéria de exegese e hermenêutica, que são gêmeas. Graças a Deus por isso. Eu sugiro aos colegas que mais e mais se aprofundem em exegese e hermenêutica. Mas cananita é tentativa, mas não explica. Cananeu é pior, zelador é pior. Nem eu vou explicar, nem me peça que o tempo não dá. Eu teria que tomar, quem sabe, 15, 20 minutos e com um data show, de preferência um data show, para mostrar o texto original. Inclusive, não é nem palavra hebraica, nem grega, é aramaica. Voltando à introdução. O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos marca o início do avanço missionário, que levou o evangelho de poder às mais distantes partes do mundo, conhecido naqueles dias. A palavra de Deus é fiel.
Em Marcos 16:15, Mateus 28:19, Jesus disse: ide por todo o mundo. Os irmãos se recordam que no Evangelho de São Marcos 16, é um texto tão conhecido, tão amado, tão pregado: ide por todo o mundo e pregai. Pregar é anunciar, pregar é fazer o trabalho do atalaia, pregar é divulgar, pregar é expor, pregar o Evangelho. Mas em Mateus 28, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ali se trata de pessoas que já são salvas, mas precisam ser discipuladas. E discipuladas ali significa fazer daquela pessoa, no poder do Espírito Santo, um verdadeiro, um autêntico seguidor de Jesus Cristo. E muita gente pensa, inclusive muitos colegas aqui no auditório, elas conhecem profundamente também o grego do Novo Testamento, e sabem que o verbo seguir, como está nos evangelhos, não tem tradução para a língua portuguesa. É lindo eu dizer: eu sou um seguidor, você segue a Cristo. Mas o termo no original é muito forte, é claro, depende do versículo no original, que ao pé da letra, resumindo, é seguir os passos que Jesus deu quando viveu aqui na terra como homem. E nós não vamos entrar por esse caminho, que o tempo não permite. De sorte que em Marcos 16 foi: ide e pregai, anunciai, proclamai o Evangelho. Mas em Mateus 28 ele foi: ide e fazei discípulos. Quanta gente, meus irmãos, entra na casa do Senhor, entra no reino de Deus pela porta da conversão, mas devido não haver discipulado, a pessoa não cresce, fica imatura, simplesmente parada na vida cristã, ou até se desvia. Quanta gente se entrega para Jesus aqui, ali, acolá, e muitas vezes a causa do seu desvio não houve discipulado. Mas no mesmo capítulo de Mateus 28, no versículo 20, não vai abrir a Bíblia que o tempo não dá, mas não se esqueça que no versículo 19 ele disse: ide e fazei discípulos. Ele não disse eu faço, ele diz para a igreja fazei, ou seja, ele dá poder para isso, mas é tarefa minha e sua. Mas no versículo 19 ele disse: ensinando-as a guardar todas as coisas. No texto original, ensinar ali, não se esqueça, é doutrinar ao pé da letra. Doutrinar. Ou seja, ensinar e observar as doutrinas bíblicas. Veja, irmão, a tarefa da igreja como é hercúlea, como é uma tarefa imensa. Não é apenas pregar. Pregar é a força de vanguarda, pregar, anunciar a palavra escrita, falada, enfim. Mas fazer discípulos é trabalho da igreja. Então que Deus entre nós levante um grande movimento de fazer discípulos para Cristo, de quem já é salvo. Mas não é só isso. No versículo 28:19, quando ele disse ensinando, mas na minha Bíblia diz: e de ensinar todas as nações. Perdoe o tradutor, não adianta você brigar com ele. Almeida já faleceu há muito tempo, deixa para lá. Nós estamos aqui nos baseando no texto original, com todo respeito. Mas em Mateus 28, versículo 18, quando ele disse: ide e ensinai, ide e fazei discípulos, é uma ordem. Mas no versículo 19, quando a Bíblia diz: ensinando-as a guardar todas as coisas, literalmente é doutrinar. E a palavra de Deus, ela contém todas as doutrinas necessárias à fé cristã. Já procurei na Bíblia uma doutrina para assunto tal, procure devagar, que você encontra. Mas qualquer assunto legítimo, a palavra de Deus contém doutrina. E por falar em doutrina,
Não seria, então, quem sabe nessa introdução, não seria oportuno dar uma definição bem curtinha de o que é doutrina bíblica? Os irmãos estão vendo que estou usando de redundância. Não bastava eu dizer doutrina, mas tem coisa por aí que eles ensinam que não é doutrina, então eu prefiro usar de redundância e dizer doutrina bíblica. À luz da teologia, o que é doutrina bíblica? Doutrina bíblica é um ensino, é claro, um ensino bíblico, extraído direto da Bíblia, fundamentado com referenciação bíblica, que não basta um só versículo. Não existe na Bíblia nenhuma verdade bíblica, nenhum princípio bíblico, nenhuma doutrina bíblica baseada num só texto. Veja como Deus é bom. Há uma infinidade de textos bíblicos consubstanciando. Voltando, o que é doutrina no sentido bíblico? Um ensino bíblico extraído da Bíblia, fundamentado em referências bíblicas, como norma de fé. Espero que eu não terminei, não. Como norma de fé. Norma de fé, em resumo, é nossa comunhão com Deus. Norma de fé. O que é que nós queremos mais, irmão? Veja a importância da doutrina. É de admirar que lá no dia de Pentecostes, lembra do capítulo 2 de Atos? Lembra no final do capítulo quando diz: e permaneciam e perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos. É claro que permaneciam em outras maravilhas, mas em primeiro lugar, a doutrina, ela é essencial, ela é fundamental. Você sabe o que é essencial? É uma coisa crítica. Digamos, por exemplo, que uma pessoa, que Deus aguarde, digamos que uma pessoa num acidente perca um braço, nem por isso ela vai morrer, até perdendo os dois. Eu nunca me esqueço de uma vez, eu fui diretor de publicações da casa durante muitos anos, quase 15 anos. Eu não sei se os irmãos lembram que o Mensageiro da Paz, há muitos anos, publicou uma entrevista que eu fiz em Goiânia, quando a casa foi notificada que em Goiânia havia uma irmã, uma mocinha, membro da igreja, que nasceu sem braços e sem pernas. Você é bom de criar imagem na sua mente? Rapidamente, pense nisso. Um bebê nascer sem braços, sem pernas, só aquele toquinho de gente. Nasceu tudo normal, menos braços e pernas. Final da história, que eu não vou contar, que o tempo não dá. Formou-se como bacharel em direito. Veja o que é esforço e boa vontade. Quando chegou a esse ponto, nós fomos notificados, viajei para lá, esse assunto foi publicado no Mensageiro da Paz. E como é que viveu? Porque não são órgãos vitais, mas se ela tivesse, por exemplo, nascido sem cabeça, nascia morta, porque a cabeça é vital, coração é vital. E na vida espiritual, a doutrina é vital. Uma igreja, uma organização, uma entidade que se chama eclesial sem doutrina, vai virar pó e nada, porque a doutrina é fundamental. Concluindo a rápida definição que eu estava dando de doutrina, o que é doutrina? Doutrina bíblica. Os irmãos estão vendo que eu estou insistindo com isso, mas tenho lá a minha razão. É um ensino, não é pregação, extraído direto da Bíblia, fundamentado em referências bíblicas, devidamente compreendidas e interpretadas como norma de fé. Pronto, é tudo que nós precisamos. Mas não é só norma de fé, é norma de vida cristã. É o seu caso e o meu. Ou seja, norma de fé tem a ver com nossa comunhão com Deus, mas é também norma de vida. Não será por isso que muitos cristãos têm uma vida cristã relaxada quanto à norma de vida, e muitas vezes culpa isso e aquilo? Pode ser ignorância. Porque a doutrina é viva, a doutrina do Senhor é viva, é poderosa, é gerativa, ela é uma geratriz no sentido espiritual. Voltando, foi apenas uma ilustração,
as mais distantes partes do mundo conhecido naqueles dias. A palavra de Deus é fiel. Então não esqueçamos desse pequeno detalhe, que em Marcos 16, ele decide pregar, proclamar, anunciar. Mas em Mateus, pode ver que é um trio. Será que isso não alude ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Por que três? Porque aqui Marcos menciona a pregação e Mateus menciona o discipulado, mas também o doutrinamento. Pense nisso. Prosseguindo, o perfil bíblico de um missionário. Meu primeiro subtópico, o missionário, e aí eu peço que se o irmão tiver Bíblia e quiser acompanhar com a Bíblia aberta, eu sugiro que você abra em Atos 13 e mantenha a Bíblia aberta aí, porque eu não vou sair, eu vou ser fiel ao título, o perfil bíblico de um missionário. A obra missionária tem sofrido em muitos lugares por causa dessa situação. O perfil bíblico de um missionário. O meu primeiro subtópico: o missionário deve ser um homem ou mulher pertencente à igreja de Deus. Veja o versículo como diz: na igreja que estava em Antioquia. Então não parece, mas às vezes na nossa pressa não vemos isso aí. Um missionário, um candidato a missões deve ser pertencente, ligado, membro, parte de uma igreja evangélica. Mas, irmão Gilberto, isso é automático. Não, eu estou baseado em documentos, a casa publicadora, onde trabalhamos muito nessa área, exemplos e leitura, enfim. Então, se eu e você somos parte de uma igreja como a Assembleia de Deus, que procura ser uma igreja bíblico-cêntrica e ortodoxa, pensemos nisso. O missionário, homem ou mulher, deve pertencer a uma igreja, e na igreja que estava em Antioquia. Ou seja, o candidato a missionário ou missionária deve ser uma pessoa da igreja, pertencente à igreja, integrado à igreja, que conhece a igreja, que trabalha na igreja. Por falar em trabalho na igreja, qual é o maior laboratório de preparo de um missionário? A igreja local. Você pensava que era o seminário teológico? Verifique a prática, estude o assunto à luz da prática. Onde está o maior laboratório, a maior oficina de preparo de um missionário? No sentido prático, a igreja local. A igreja local. Certamente os irmãos que estão me ouvindo e são missionários sabem disso. A igreja em que trabalha, moldado na igreja, comprometido com a igreja, aprovado pela igreja, credenciado pela igreja. O pastor Joel está falando aqui de vez em quando em credenciamento. Inclusive ele me disse agora que vários colegas aqui do CONAD não estavam presentes aqui no auditório, porque estão aqui no outro salão, cuidando também de pormenores ligados ao seu credenciamento, e enfim, talvez já estejam nesse momento. Então, quem conhece a igreja, que trabalha na igreja, moldado na igreja, comprometido com a igreja, aprovado pela igreja e submisso à igreja. Por toda parte, a obra missionária tem sofrido com homens e mulheres. Por favor, não vá pensar que é pessimismo meu. Não é pessimismo. Homens e mulheres mal relacionados com a igreja, que mal a conhecem, e muito menos a doutrina da igreja. A doutrina concernente à igreja, que está no Antigo Testamento em forma de tipos e sombras e figuras, e no Novo Testamento ela resplende com todo fulgor. Os irmãos lembram de Atos 7:38, quando você puder em casa dê uma lida, Atos 7:38. Eu creio que você é bom de memória, não vá tomar nota agora, grave na sua mente. Mas Atos 7:38, eu estou vendo alguém mexendo na Bíblia. Você não diz que é controlado? Prove agora, controle-se. Você não diz que é controlado? Mas eu estou vendo alguém pegando papel e anotando. Eu estou querendo poupar meu tempo. Atos 7:38, a Bíblia se refere a Israel como igreja.
É claro que é no sentido tipológico, e aquilo é profundo. Ou seja, os fatos que aconteceram em Israel, eles prefiguram lições. E 1 Coríntios, capítulo 10, e Colossenses, capítulo 2, e o livro de Hebreus todo o livro de Hebreus. Imagine, irmão, se o Novo Testamento não tivesse o livro aos Hebreus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por toda parte, a obra missionária tem sofrido com homens e mulheres mal relacionados com a igreja, que mal conhecem e muito menos a doutrina bíblica, tanto a igreja como o corpo universal de Cristo, como a igreja no sentido local. Você bem sabe que quando a gente quer destacar a igreja como o corpo místico, eu estou usando a palavra místico no sentido teológico. Eu sei que tem gente aqui que já foi espírita no tempo de incrédulo. Irmão Gilberto está usando o termo místico. Sim, eu estou usando aqui no sentido teológico. Tem nada a ver com o espiritismo. A igreja como o corpo místico de Cristo. É só estudar 1 Coríntios 12, é uma riqueza. E o livro de Efésios. Mas existe a igreja na sua expressão local, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, que pode ser a igreja local, a igreja estadual, a igreja regional, a igreja nacional. Esse candidato precisa conhecer, não é apenas a igreja no sentido local. Hoje pela manhã cedo o pastor Joel falou forte a respeito disso, e também outros colegas. Mas conhecer a doutrina da igreja como corpo de Cristo, geralmente a gente usa o I maiúsculo, como o corpo místico de Cristo, formada de judeus e gentios, de 2 povos ele fez um. Glória seja ao nome do Senhor. Vou para o meu subtópico número 2, o perfil bíblico de um missionário. O missionário, por falar nisso, a palavra missionário é latino. Irmãos, eu acho que se alguém estiver gravando isso aqui, eu peço que você nessa hora não grave isso que eu vou dizer, porque não é fácil. A FBI deve estar por aí e não é bom. Mas aquele homem que foi presidente da República, aquele general Figueiredo, ele fez muito mal quando ele baixou aquela portaria, que depois foi transformada em decreto, e tiraram o latim da rede escolar, um crime. É uma das coisas que eu louvo a Deus, é que no tempo que eu estudei, é claro que faz muitos anos, o latim era parte dos cursos iniciais e tudo. E para os irmãos que estão me ouvindo, se você vai trabalhar com o campo de tradução da Bíblia, um campo em que eu trabalho, o latim para nós, e não é somente nós brasileiros, é qualquer tradutor, é fundamental. Porque era a língua usada no Império Romano. E muita gente nem sabe que no Novo Testamento há dezenas de radicais latinos, dezenas de radicais. Por exemplo, esse versículo que está aqui, e também nos seus panfletos, que diz que até que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas, irmão Gilberto, a minha Bíblia diz pleno. Vou repetir isso porque talvez alguém esteja interessado. O lema desse CONAD, os irmãos já viram, está em todos os lugares, para que todos, até que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento. Mas a minha Bíblia não tem pleno, só tem conhecimento. Irmão, perdoa o tradutor. O verbo usado no original, nesse caso aí, tem um prefixo, uma partícula de reforço. E muitas vezes os tradutores, a comissão, deixa para lá, mas a tradução mesmo correta é pleno conhecimento da verdade. Ou seja, uma pessoa para ser salva, Deus é tão bom, Deus é tão paciente e tão amoroso, que uma pessoa para se salvar não precisa conhecer toda a verdade. Já pensou se chegasse perante o altar do Senhor, uma mulher, um homem, um menino, ou seja quem for, eu quero aceitar Jesus, e o pregador dissesse: meu filho, primeiro vai fazer um curso bíblico. Quem é que ia se salvar desse jeito? Irmão, pode ver que o povo vem simplesmente crendo, o Espírito Santo opera a convicção. Mas o que é que esse versículo, que eu parabenizo aqui a igreja, inclusive não é pelo pastor Joel estar presente, eles terem escolhido esse texto,
Os irmãos já viram que é um texto fortemente missionário. Até que todos se salvem. Para que todos se salvem. E venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, no mundo, inclusive aqui na América, milhões e milhões e milhões de cristãos salvos, salvo mesmo. Se ele pudesse até colocava uma placa aqui, sou salvo. Mas não querem conhecer toda a verdade, por algum descuido, não sei o quê. Mas o plano de Deus é que a pessoa conheça. Imagina, irmão, se apenas um pouco da verdade aplicada pelo Espírito Santo realizou essa maravilha na sua e na minha vida, imagine conhecendo toda a verdade. É um despertamento para eu e você continuarmos, não tem fim. Então, meu segundo subtópico é: o missionário deve ser uma pessoa que sabemos de onde vem. Vamos para o versículo 1 novamente. Na igreja que estava em Antioquia. Em Antioquia. Em Antioquia. Voltando ao título do tópico, o missionário deve ser uma pessoa que sabemos de onde vem, que estava em Antioquia. Os candidatos a missionários aqui, sabe-se onde eles estavam e de onde vieram. Será que eu estou exagerando em mencionar isso? Irmãos, pensem que missões não é somente com Fradeb. Missões não é somente... Eu estou falando em termos mundiais. Pela graça de Deus, temos viajado praticamente pelo mundo. E a gente observa, e documenta, e observa, enfim. Não eram homens desconhecidos. Não eram forasteiros. Estavam na igreja de Antioquia. Eram conhecidos de todos ali. A igreja precisa saber e conhecer muito bem a quem está enviando para o campo missionário para representá-la, para depois não vir a colher uma odienta safra de problemas de toda a natureza. O missionário deve ser uma pessoa conhecida do seu povo, o qual pode dar testemunho dele. É o meu segundo subtópico. Vamos para o terceiro. Estou correndo, pensando no horário. O missionário, nós estamos em Atos, para os irmãos que estão chegando agora, nós estamos em Atos 13, versículo de 1 a 5, e eu estou detido no versículo 1, se você tiver Bíblia e quiser acompanhar. O terceiro subtópico, o missionário deve ser um homem portador de dons de Deus. Veja, parece que eu estou aqui reiterando, repetindo, porque existem dons humanos. Eu não estou depreciando, Deus me guarde. Aqui no auditório, certamente, cada irmão e irmã tem dons naturais, que quando nasceram, já trouxeram consigo. Então, não custava nada eu perguntar, rapidamente, para você que está me ouvindo, quais são os seus dons naturais, que vieram do berço, aquilo que na escola é chamado de talentos. Não vai me dizer que você não tem. Não, francamente, eu não sei qual é o meus talentos naturais. Não custa nada pedir ajuda, mas todo ser humano normal, é claro, normal, nasce com dons, talentos naturais. Não estou falando disso. Estou falando nesse momento de dons do Espírito Santo. Vamos para o versículo 1 novamente. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, dons espirituais. Amados irmãos, em resumo, dons espirituais são o quê? O certo seria a gente ter paciência e dar o título correto: dons do Espírito Santo. Você sabe que se a gente usar apenas a expressão dom espiritual, nem todo mundo entende que a palavra espiritual ali é a palavra ligada ao Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo é uma riqueza maravilhosa para a igreja de Deus. Deus levantou o movimento pentecostal da virada do século passado, como os irmãos sabem. E como é que se explica que quando
o movimento pentecostal surgiu. Tudo que é de igreja evangélica já existia, etc. Mas os irmãos já viram que continuaram semi-paradas, como é o caso, por exemplo, do nosso Brasil. Deus sabe que eu não estou criticando. E como é que de repente o movimento do povo pentecostal superou, avançou? Um caso, por exemplo, como os dos nossos tempos. Os nossos tempos, há 50 anos atrás, 25, 30, etc., até 2014, os irmãos se lembram que a tecnologia era nada, e de repente evoluiu, e hoje a tecnologia é um assombro. Aquilo que Deus diz por meio de Daniel, a ciência se multiplicará, e de fato estamos vendo acontecer. Eles não tinham nada disso naquele tempo, não tinham gráfica, não tinham rádio, não tinham satélite, não tinham telefone, não tinham celular. Por falar em celular, uma brincadeira, eu admito que se a Bíblia fosse escrita hoje, é bem possível que Deus inserisse um versículo dizendo: guarda o teu celular quando entrar na casa do teu Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé. Quem sabe se Deus não inspiraria o escritor a colocar: guarda o teu celular, porque olha, eu não sei aqui, espero que aqui não. Eu sou obreiro da Assembleia de Deus em Cordovil, no Rio de Janeiro. Os irmãos me conhecem, eu vivo no Rio de Janeiro. Minha esposa não está aqui no momento, mas está aqui na cidade. E a Assembleia de Deus em Cordovil é uma igreja abençoada. Eu não sou o pastor presidente, o nosso pastor é o pastor Francisco José, e faço parte ali do ministério, de modo que a igreja, graças a Deus, vem sendo bastante abençoada. E eu ia citar um exemplo, mas a gente pensa no horário e eu recuo. Vou voltar para o tópico número 3. Deve ser um homem portador de dons. Havia profetas e doutores. Os dons espirituais, em resumo, eles consistem de 3 grandes categorias. Lembra? Os dons do Espírito Santo. Há os dons, chamados dons congregacionais, que são dons que Deus envia a membros da congregação. E um capítulo muito rico que trata desse assunto é 1 Coríntios 12, mas não é só o 12. Há outras passagens, é claro. E nós não vamos aqui nos deter. E muita gente pensa que são só aqueles. Mas são dons que Deus concede a membros da congregação. Aqui deve ter pessoas portadoras desses dons. Mas há uma outra categoria de dons do Espírito Santo, que são dons da área do santo ministério. Quem sabe se tem alguém aqui que não sabia disso? Quem sabe se não temos aqui irmãos que são denominacionais? Mas meu irmão e minha irmã, veja a bondade de Deus para com os pecadores, para com os salvos, para com a igreja. Deus tem dons espirituais na área do ministério. É tanto que muita gente pergunta: escuta, e esse dom que menciona aqui no versículo 1, profetas e doutores, ainda existe em nosso tempo? Veja que ponto a igreja, Deus me perdoe, decaiu. Porque profetas aqui não vai pensar que é ministério profético como no Antigo Testamento. Nem vai pensar que profetas aqui é o dom congregacional de 1 Coríntios 12. É profeta na área do ministério. Muita gente que está me ouvindo aqui poderá pensar, diz, olha, eu nunca ouvi falar nisso, nem eu vou demorar. Mas é uma riqueza à disposição da igreja. Diz profetas e doutores, ou seja, mestres como o dom do Espírito Santo. Os irmãos já notaram que a Bíblia menciona profetas e mestres, ou mestres e profetas. Veja, a Bíblia está falando aqui de equilíbrio. Imagina uma igreja repleta de ministros, homens e mulheres, que são apenas profetas de Deus. Se não houver o ministério do ensino, lá vem o desequilíbrio. A tendência para o fanatismo, a tendência para o exagero, de chamar o certo de errado e o errado de certo. Agora imagina uma igreja repleta de mestres. Por favor, entenda, irmão, eu não estou criticando. Imagina uma congregação, uma igreja, um movimento repleto de mestres, de doutores, no sentido de dom, sem o profeta. Vai entrar o quê? O formalismo, até uma agulha
que cair no chão. É capaz de escutar o barulho, é silêncio total, tudo parado. Então veja, Deus é o Deus do equilíbrio. Alguém se recorda de um homem que certa vez estava assistindo uma pregação de Jesus? Pela leitura do contexto dos evangelhos, principalmente Lucas, tudo indica que Jesus era e é. Ele nunca deixou de ser onisciente. Ele já sabia daquele caso. Um homem que tinha uma mão seca, mirrada. Coitadinho, a mão caída, sem controle, sem governo, igual o cabo de uma vassoura, enfim, ressequida. E diz que o homem estava ali ouvindo, e Jesus estava sabendo. Chegou uma hora em que Jesus disse para ele: levanta-te. Significa que talvez o homem era tão abatido, coitado. Porque hoje não, hoje nós estamos na era da tecnologia, e você sabe que máquinas existem para tudo, mas naquele tempo era praticamente tudo manual, Levanta-te. E veja, o homem levantou-se. Certamente ele estava ou sentado, ou reclinado, acabrunhado. Levanta-te. Era a voz divina. O homem levantou-se. Daí a pouco Jesus disse: vem para o centro. Não, primeiro disse: fica em pé. Fica em pé. Tem gente que se levanta, mas não fica em pé, no sentido espiritual. Jesus disse para ele: fica em pé. Quem sabe se nesta tarde Deus não está falando aqui para alguém que fica oscilando sem firmeza. Fica em pé, firme. A Bíblia conta que daí a pouco Jesus deu uma terceira ordem: vem para o centro. Vem, fica aqui no centro. Quem sabe se aquele homem era cidadão judeu e era um direitista. Você sabe o que é direitista, no sentido que eu estou usando? Ou seja, todo mundo está errado, só ele está certo. Espero que não haja ninguém aqui desse tipo. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Mas quem sabe se aquele homem não era esquerdista. Tudo ele dá o contra. Eu nunca me esqueço de uma vez, na minha igreja, há muitos anos, numa reunião do presbitério, etc., tratando de negócios, e um assunto que estava na agenda, houve debate, etc., e um irmão, um presbítero, levantou-se e usou da palavra, e usou mais de 10 vezes: e eu sou do contra, eu não concordo, eu não vou votar, etc., aquilo, outro, até que uma certa hora, o pastor disse: seu tempo está encerrado, de acordo com o regimento interno. Mas eu não posso falar. Posso, eu lhe dou mais 2 minutos. E então o pastor perguntou, é claro que não é o pastor Francisco, o outro pastor que já faleceu: escute, meu irmão querido, o irmão é do contra por quê? Ele disse: não sei, só sei que eu sou do contra. Meu irmão, tudo bem, o senhor é do contra? Sou. Mas por quê? Não sei, mas eu sou. Absurdo, um absurdo. Então quem sabe se aquele não era esquerdista. Jesus disse: fica no centro. E a Bíblia conta que Jesus continuou pregando e a mão dele continuou seca. O irmão lembra que no final Jesus disse para ele: estende tua mão. Você já pensou nisso? Muita gente pensa que foi tudo de uma vez. Não. Quando a gente lê os evangelhos, no final certamente era o Espírito Santo trabalhando na vida daquele homem, preparando para o milagre. Estende tua mão. Quando ele estendeu, a mão ficou sadia igual a outra. Então, meu terceiro tópico: o missionário deve ser um homem portador de dons do Espírito Santo. Havia ali profeta e doutores. Diferentes dons, eles se completam. Ou seja, eu e você não temos todos os dons. Os dons se completam. Imagina uma congregação onde não existe essa completude. Não estou dizendo plenitude, estou falando de completude. Mas o plano de Deus. Alguém lembra lá de Corinto? Uma igreja que praticamente tinha todos os dons em operação. E lembra do problema que houve lá, inclusive divisões? São passagens que nos ajudam numa hora dessa. Ninguém sozinho tem todos os dons de Deus para o seu serviço. Muitos crentes só querem saber dos dons de profeta. Outros só querem saber de doutores.
mas o certo é que deve haver equilíbrio. Vou rapidamente para o meu quarto subtópico. Lembre-se que o nosso assunto é o perfil bíblico de um missionário, baseado rapidamente em Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Eu estou sempre repetindo, porque nós já vamos encerrar daqui a pouco, mas vale a pena. Meu quarto subtópico: o missionário deve entender bem de variadas etnias e culturas, aquele que nós chamamos de transculturação. Quem é que não sabe o que é transculturação? O pastor Joel, inclusive, já tocou nesse assunto aqui mais de uma vez, outros colegas falaram nisso. Transculturação. Imagine, irmão, um rapaz, uma moça, um homem ou uma mulher que vai para o campo missionário ou trabalha na área de missões e não entende de transculturação. Vai ser um problema, vai haver choque tremendo de ideias. E aqui nós encontramos. Voltemos para o capítulo 13 e o versículo 1. 13 de Atos, onde nós estamos. Se você está com a Bíblia, bem, se não, fique atento aqui ao microfone. É uma abordagem rápida. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Os tradutores da Bíblia, eles evitam colocar a palavra negro na Bíblia. E tem gente que pensa que na Bíblia não existe a raça negra. Existe sim. E são salvos como qualquer um outro. Na Bíblia não existe preconceito contra ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Então, os tradutores, para não ferir sensibilidade, eu estou falando aqui no caso de Almeida, colocou a palavra Níger. Mas ao pé da letra é negro. Cor negra, cor preta. Então você está vendo o elemento de transculturação. Depois diz Lúcio. Na minha Bíblia diz Cirineu. Olha aqui, transculturação. A palavra Cirineu aqui ao pé da letra é africano, da região de Cirene. Na Bíblia, Cirene aparece com dois sentidos: uma cidade e uma região do norte da África. Transculturação, em Atos 13:1. Cirineu. Eu não lembro que o homem que ajudou a Jesus levar a cruz era um cirineu. E muita gente pensa que Cirineu é nome próprio, quando é simplesmente um derivativo. Depois o versículo 1 diz: e Manaém, eu não vou dar a tradução disso, que o tempo não dá, mas é lindo, que fora criado com Herodes. Já pensou, irmão? Transculturação aqui. O homem era palaciano, conhecia a esfera do palácio, vida palaciana, do palácio de Herodes. Diz o versículo aqui: Manaém que fora criado com Herodes, quando eram bebês. Interessante que a palavra criado aqui, no original, é amamentado pela mesma mãe. Você tem em português um termo para isso? Não temos. Então veja como a tradução da Bíblia é uma coisa linda. Vale a pena ou não a pessoa estudar exegese e hermenêutica? Eu creio que todos os colegas que se interessam por isso estudam, mesmo tendo terminado seus cursos. Ao pé da letra, literalmente é a mesma mulher que amamentou. Esse homem amamentou também o outro. Então, a tradução, numa hora dessa, se desse tempo, a gente pedia para você dar uma piscada rápida aí na sua Bíblia, por curiosidade. Não vou fazer isso, que o tempo não dá. Mas desperta o nosso interesse pelo estudo. Não estou falando leitura, estou falando de estudo da Bíblia. E você bem sabe que no estudo da Bíblia, uma das regras principais, são muitas. Uma das regras é o estudo dos métodos de estudo. Não é método de ensino, método de estudo. No meu manual da escola dominical, que eu acredito que você tenha, que a Casa Publicadora produz já há muitos anos, eu coloquei uma lista dos principais métodos, não de estudo, de ensino, mas eles têm a ver uma coisa com a outra. Voltando ao versículo que estamos lendo: fora criado com Herodes.
Os irmãos estão vendo transculturalismo? Já pensou o que é que este homem renunciou para ser um salvo e agora sendo usado por Deus como missionário? Imagine se esse homem não tivesse convicção, ele não teria deixado o palácio, vida palaciana. E quem sabe se aqui no auditório não temos homens e mulheres que hoje ocupam posição de destaque na obra de Deus e renunciaram a muita coisa. Eu nunca me esqueço quando eu trabalhei em programas espaciais aqui na América do Norte, na época do programa Apollo, isso há muitos anos, e eu me lembro que quando regressei ao Brasil, Centro Espacial de São José dos Campos, não vá confundir com o lado aeronáutico, eu sei que tem alguém aqui da Força Aérea, eu estou falando do lado civil do governo. Fui convidado para dar o tempo todo ali, mas eu orei e disse, olha, no momento não, e não estou arrependido, Deus nunca deixou me faltar nada, nunca deixou, graças a Deus, e estou bem com Jesus, e dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, e vale a pena dizer que um elevadíssimo, veja que eu estou usando um termo de força, um elevadíssimo percentual, não é apenas elevado, um elevadíssimo percentual do que eu faço para Deus, devo à minha esposa, devido ao seu apoio. É pena que ela não está, quando ela está presente numa hora dessa, ela se agacha, fica ali quietinha, e às vezes eu a chamo para frente, é até pior, que ela só vem ajudada, fica envergonhada um pouquinho, né? Mas as orações, o apoio, para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu acredito que você tenha, que Deus nos deu o privilégio de ser o redator e o editor para a língua portuguesa e também o tradutor na parte da matéria apensada. Há uma norma das sociedades bíblicas de que material para ser indexado ou apensado na Bíblia, ele precisa ser investigado à luz do original hebraico e grego. É claro que tem que ser. Então eu aconselho a você a tomar cuidado, não estou dizendo que evite, mas tome cuidado com Bíblias de estudo. Não vá jogar fora, e se você tem, guarde. Mas leve a sério o meu conselho. Será que aquela comissão, a matéria apensada, a comissão pegou o texto original, um caso como aquele do cananita que eu falei, e outros mais parecidos, e outros casos da Bíblia Sagrada? Então, concluindo aqui, que nós já vamos para o final, o missionário deve entender bem de variadas etnias e culturas, que nós chamamos de transculturação. Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. No final vem a palavra Saulo. Barnabé era judeu levita, nascido em Chipre. Simeão tinha pele negra, Níger. Era o africano Cirineu, etc. Vou para o meu quinto, estou pulando aqui assuntos, mas vou para o meu quinto subtópico, de um perfil bíblico de um missionário. O missionário, ele ou ela, deve ser um dos melhores crentes da igreja. Imagine se a igreja manda o pior. Pensemos nisso. Vocês estão pensando que eu estou exagerado? Se não houver cuidado, maturidade, bom senso e direção divina. Mas veja, quando você pega Atos 13, de 1 a 5, pelo menos de 1 a 3, você verifica isso aqui que nós estamos dizendo, deve ser um dos melhores crentes da igreja. Esses obreiros eram homens de grande calibre moral e espiritual e também social. Esse estudo que eu trouxe como subsídio, não sei se tem mais na livraria, sobre defeitos que o sacerdote do Senhor não podia ter. Hoje, espiritualmente, representa o quê? Defeitos espirituais. Deus nos guarde. Que numa hora como essa, o Espírito do Senhor paire sobre nós e nos leve a meditar sobre isso. Tenhamos cuidado com defeitos espirituais, e nem eu vou entrar no assunto, mas só defeitos espirituais,
Quando você lê Levítico 21, você nota que havia também defeitos no sentido moral. Há obreiros, homens e mulheres, obreiros ou não, que defeito no sentido espiritual praticamente não tem, mas tem defeitos morais. E pode não ter defeito moral, nem espiritual, mas pode ter defeito social. Lá em Levítico 21, social. Digamos que eu dei um rápido exemplo. Tem homens e mulheres na igreja que sofrem de sociopatia. Você sabe o que é sociopatia? Dificuldade de viver em grupo. Ou seja, a pessoa sozinha é capaz de cantar, ensaiar e etc. Mas se colocar no grupo, pastor, tira essa mulher daqui, ninguém aguenta, tira esse homem, não dá de jeito nenhum. Ou ele ou eu, mas não dá para a gente ficar. E sozinho é um santo de Deus impecável, não há ninguém igual. Pode ser portador de sociopatia. Você já viu alguém que quando aparece lá na porta, lá vem ela, some daí que lá vem ela, lá, sai por aí, te esconde debaixo da cadeira e vem aquilo outro. Pode ser sociopatia. É defeito moral? Não. É defeito espiritual? Não. É defeito social. Um obreiro não pode ser. O nosso querido irmão lá da Jordânia falou forte a respeito disso hoje. O missionário deve ser um dos melhores crentes da igreja. Prosseguindo para o encerramento, um sexto subtópico desse assunto: o perfil bíblico de um missionário, baseado em Atos 13, de 1 a 5. O missionário deve ser uma pessoa anteriormente ocupada na obra do Senhor. Os irmãos lembram que há poucos instantes eu disse que o melhor laboratório, o melhor local para um obreiro se preparar para o trabalho do Senhor, no sentido de realizar o trabalho, é a igreja local, é claro. Cantar, orar, vigiar, é aquilo outro, evangelizar, e lá se vai. Então vamos voltar ao capítulo 13, agora para o versículo 2. Atos 13, 2. É claro, quem tiver a Bíblia, se você não tiver, você pode ficar atento aqui ao microfone. E servindo eles ao Senhor. Olha aqui, Deus chamou para missionário homens que já eram ocupados na obra, é claro, é a experiência. Eu costumo dizer que 10 quilos de experiência vale mais do que uma tonelada de teoria. 10 quilos de experiência prática vale mais do que uma tonelada de teoria. A Bíblia mostra que na área de dons espirituais congregacional, 2 dons ligados são o dom de sabedoria e ciência, lembra? O irmão já notou qual é o que vem primeiro? Vem sabedoria. Mas é preciso que haja o dom de ciência, ou seja, conhecimento. Por quê? Sabedoria sem conhecimento, ela vai ficar estagnada. Porque o conhecimento é a matéria-prima que a sabedoria usa. Mas vamos inverter os papéis. Suponhamos que haja obreiros com grande capacidade de conhecimento, sem sabedoria, vai cometer desatinos. Então, pensemos no equilíbrio. O versículo 2 diz: servindo eles ao Senhor. Então, o candidato a missionário deve ser pessoa anteriormente ocupada na obra do Senhor. O auditório aqui lembra de Moisés? Quando Deus o chamou, ele estava ocupado. Lembra de Gideão, que estava malhando trigo, quando Deus falou com ele? Lembra de Eliseu, que estava cuidando de bois no campo, trabalhando? Lembra de Davi, que estava no campo cuidando, foi até chamado para vir para o local? Lembra de Pedro e André? Lembra de Tiago e João, que estavam consertando rede, barco, aquilo outro? Então pensemos nisso. Lembra de Mateus, que estava trabalhando na coletoria? Vou para o meu 7º subtópico, depressa. O missionário deve ser um homem piedoso, no sentido bíblico, ou seja, espiritual. Um homem rendido a Deus, submisso a Deus, entregue a Deus, espírito, alma e corpo. Vamos para o versículo 2.
servindo eles ao Senhor e jejuando. E jejuando. Alguém ainda vem dizer que o jejum bíblico, o jejum não aparece na Bíblia? Olha aqui o jejum. Claro, jejum no sentido correto. Tem muita gente que pensa que jejum é apenas abstinência de comida. Meu irmão, jejum é uma doutrina. Desculpe a minha conotação, porque a igreja aqui tem pastor, mas você já estudou a doutrina bíblica do jejum? A doutrina. Eu não estou falando aqui de prática. Irmão Gilberto, existe isso? Existe. Tem muita gente que jejua. Meu irmão, isso aí é o ato. A minha pergunta é: você conhece a doutrina do jejum? Mas tem na Bíblia? Tem. É claro que não é doutrina fundamental. É doutrina elementar, mas é doutrina. Então, o missionário deve ser um homem piedoso, espiritual, jejuando. Jejum é sempre um reforço aliado da oração. Ele tem a ver com quebrantamento de espírito, humilhação na presença do Senhor. Vou para o meu 8º subtópico, o preparo bíblico, ou seja, no retrato do obreiro, o perfil. O meu 8º subtópico: o missionário deve ser uma pessoa chamada por Deus para esse mistério. Vou voltar ao versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Deus chama. Deus chama. A pessoa terá que ter convicção. Deus chama. E quando Deus chama, ele se responsabiliza. Fique tranquilo. Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Ele cuida. Glória seja ao nome do Senhor. Diz o versículo: apartai-me a Paulo e a Barnabé. Os irmãos já notaram que nós estamos em Atos 13. Você já notou que depois do capítulo 15 passou a ser Barnabé e Saulo? Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Você, meu irmão e minha irmã, está pronto para quando Deus fizer essa mudança? Isso eu não aceito, isso eu não suporto, então eu vou deixar esse lugar. Está na Bíblia. Antes era Barnabé e Paulo. Quem foi que discipulou Paulo quando Jesus salvou? Barnabé. Então, nos primeiros capítulos sempre é Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé. Aqui está também. Pega o capítulo 14 e o 15, daí para frente. Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E Barnabé nunca disse: agora só faltava essa, quer dizer que foi eu que cuidou dele. Irmão, deixa isso com o Senhor, Deus sabe o que faz. Aqui ainda é Barnabé e Saulo, mas logo adiante fica Saulo e Barnabé. Deus colocou a liderança. Estamos eu e você prontos para essa mudança de liderança? Quando Deus, eu não estou falando aqui o homem e a mulher cuidar de, não, Deus. E quando Deus faz, a obra é perfeita. Vou correr para o meu 9º subtópico, o perfil bíblico do missionário. O missionário deve ser um homem ou mulher separado pela igreja. Separado no sentido de consagrado. Sempre consagrado. Por falar nisso, eu peço que o auditório fique atento, porque eu já vou encerrar, e nem vou discorrer sobre o assunto. Faz algum tempo que a mesa do conselho da Casa Publicadora pediu-me para elaborar um artigo doutrinário bíblico sobre consagração de mulheres ao ministério. Consagração, ou seja, ordenação. Eu não sei se você leu no Manual do Obreiro a matéria. É claro que não é uma matéria completa. Um artigo não comporta, se eu não me engano, parece que são 8 ou 9 páginas, à luz da Bíblia. Bíblia. Não foi somente Bíblia. Então, se alguém estiver interessado, acesse o site da Casa Publicadora, se for do interesse, eles fornecem. Porque você está vendo que em muitos lugares está havendo bastante contenda sobre isso.
Eu não estou falando de mães serem obreiras, não, eu estou dizendo ordenação para o santo ministério, à luz da Bíblia. Eu não estou falando de igreja. A igreja às vezes estabelece normas por conta dela, não. Eu estou falando Bíblia, palavra de Deus. Se alguém tiver interesse nisso, acesse e quem sabe pode ser útil sobre esse assunto. E nem vou discorrer sobre ele. Então, concluindo, o missionário deve estar preparado, número 11, o missionário deve estar submisso à igreja. Não vou discorrer que o tempo não dá, mas é quando diz o versículo, e pondo sobre ele as mãos. O auditório aqui conhece isso no Antigo Testamento e no Novo? Imposição de mãos? Sim, mas impor as mãos na Bíblia é uma doutrina. Não é possível. Sim, podemos comprovar. É uma doutrina. É tanto que a Bíblia diz, não impões as mãos de maneira precipitada. Então é claro que não é doutrina fundamental. O requisito número 12. O missionário deve ser uma pessoa enviada pelo Espírito Santo. Estou indo para o versículo 4, que diz assim, assim estes enviados pelo Espírito Santo. Veja, foi a igreja que enviou, mas em segundo plano, em primeiro plano, Deus, enviada pelo Espírito Santo. Minha conclusão, para devolver o microfone para o pastor Joel, em resumo, o que é que nós temos aqui sobre o perfil bíblico de um missionário? Eu creio que isto faz com que você que já é um missionário ou está indo para o campo missionário, reflita, não recue, mas reflita. Ou você a quem Deus está chamando ou está à disposição, reflita e pense. Atos 13 é um grande texto. Em resumo, o perfil bíblico do missionário, eles eram homens integrados à igreja local. Eles eram homens chamados por Deus. Eles eram homens separados pela igreja. Eles não se separaram a si mesmo, não se ordenaram a si mesmo. Eles foram despedidos pelos irmãos. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. De modo, irmãos, que eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé. Não estou encerrando a reunião, por favor. E vou pedir que o pastor Joel, por bondade, reassuma o microfone. Mas os irmãos fiquem de pé, porque vamos fazer uma oração. Não é encerramento, meus irmãos, por favor. É o pastor Joel que cuidará dessa parte. É apenas uma oração. Tudo foi dito aqui às pressas e de maneira proposital. O tempo é curtinho no CONAD, como os irmãos estão vendo. A carga horária é limitada, é natural. E lembre-se, quando nós formos despedidos pelo pastor Joel aqui no auditório, eu vou ficar na livraria. Os irmãos que precisarem de autógrafo, eu estarei ali à disposição. Mas vamos então curvar nossas cabeças, um instantinho, curvar nossas cabeças reverentemente perante Deus. O perfil bíblico de um missionário ou outra pessoa enviada por Deus. Pai Celestial, Deus de toda graça, nós te louvamos, Senhor, pelo CONAD, que durante esses dias tem reunido aqui este grupo de homens e mulheres, de mulheres e homens, salvos pela graça, salvos. E quem sabe, todos ou quase todos batizados com o Espírito Santo e renovado no Espírito Santo. E quem sabe, portadores de dons do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus, que suspiram por uma vida frutífera, abundante, vitoriosa em Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, que este assunto fique em nossa mente, para nossa regra de fé, para também orientar a outros, quem sabe, até crianças, a quem Deus muitas vezes chama e inspira para pensar em missões. O perfil bíblico
de um missionário. Numa época como a que estamos vivendo, de tanto desafio e de tanta perversão doutrinária, guarda-nos, guarda a tua igreja, guarda a tua igreja e abençoa, Senhor, a obra da Confradeb, do CONAD, aonde quer que ela chegar, nesse país e no exterior, aonde quer que tu conduzires este povo. Exalta o teu nome, exalta a tua palavra, exalta a tua presença, manifesta a tua glória, e que esse assunto fique em nossa mente para a nossa edificação e louvor e glória do teu santo nome. Por favor, irmão, sentem-se um instantinho, o pastor Joel vai reassumir o microfone. Lembre-se que nós não estamos encerrando, e não esqueça da revista A Seara, e pode procurar a loja da CPAD para você adquirir. Pastor Joel, tenha bondade. The crowds pelted each other with stones in renewed violence in the divided country. Reports indicate one person has died and 11 have been injured. The pro-Morsi camp... Existem 5 bilhões e meio de pessoas no mundo sem Jesus. Mães, pais e crianças preciosas. Você está vendo 3 faces a cada segundo. Se você ficasse olhando sem piscar seus olhos, Uma face por segundo em 24 horas. demoraria 35 anos para que você visse todas as pessoas perdidas do mundo. Se você incluir os milhões, Que nascessem nesse período, levaria muito mais tempo. Eu vou diminuir para 1 face por segundo, o suficiente para você dizer Jesus, para cada uma delas. isso levaria mais de 175 anos para acontecer. De 14 a 17 de agosto, participe conosco do 7º CONAD. Até que todos cheguem.